Boa noite a todos. Carla, Paulo, sejam Boa muito noite. bem-vindos. Como é que estamos nesta noite de terça-feira da nossa terceira live? Como é que foi para vocês terem participado da anterior? O que que tiveram de insights? Quer começar alguma coisa, Paulo? A questão do espelho realmente ajudou muito. Porque Ajudou? assim, você faz aquela analogia ou correspondência com a frequência, é legal, entende? Hum, Muito bom, muito bom. Tá na mesma frequência, sou eu, tudo é um, mas se você faz uma analogia com o espelho, o outro é o reflexo, você passa a, como eu estou procurando encontrar crenças, né, limitantes, você passa a encontrar crenças limitantes e seus próprios defeitos no outro. Porque o que você nega, se você for escrever num papel as crenças limitantes, aquilo que você nega é aquilo que você é. Então, se eu estou negando no outro aquilo que ele está se mostrando, é porque eu tenho aquilo em mim. certeza. Então, já é uma crença. Já dá para observar crenças limitantes e ressignificar, né? Sim, Eu estou usando o quê? Estou usando metamodelo de linguagem submodalidade, né? sim, Diminuir a imagem, aumentar, escurecer aquela crença, a imagem, né? Aparece a imagem e o sentimento. Pronto, acabou. E aí vai fazendo, né? Aí fora isso, é olhar no outro, que é o espelho, e aí eu vou lá, tomo consciência daquilo, não nego, né? E vou, escrevo no papel, escrevendo no papel, vai fluindo sem pensar, né? Sem raciocinar. Num estado assim, geralmente é à noite, por exemplo, né? À noite, perto de dormir mesmo, tá naquela frequência já de alfa, teta, e você vai lá e escreve tudinho, vai fluindo, né? E deixa fluir. E perfeito. depois coloca os valores da pessoa e dali você pode encontrar muita coisa, inclusive objetivo, né? Objetivo mesmo de vida. Comece a pensar da seguinte forma também, Paulo. Examine pedaços e passos que podem ser diferentes do que você pensa, Uhum. tá? Porque daí você começa a encontrar crenças que você ainda não tem, mas que você precisa. Ou como também dá para fazer, seria você ir perguntando para as outras pessoas o que elas pensam sobre alguma coisa, para você ir examinando aonde isso mexe com você. A Ou seja, pensão, no caso, você sobre está mim. ampliando a tua consciência e a dos outros. No caso, seria relacionado a mim o pensar, pensam sobre mim. Ah, sobre você, sobre os outros, sobre o Entendi. que você trouxer de assunto, sobre eles próprios, Aí eu vou, no caso, eu vou sentir uma afinidade com aquilo, ou não, ou ou até não. uma raiva, ou qualquer coisa que seja. Mas você vai En- começar a ter consciência sobre o que você está passando, Entendi. tá? O outro, como espelho, vai adicionar mais elementos, no caso. Mais elementos ainda. Uhum. E é Entendi. isso que faz você eh, crescer, né? Ou gerar uma consciência bem mais evoluída. Entendi. Isso dá para fazer no dia a dia. Aquilo que nós estamos tendo é uma imersão agora, obrigatoriamente nesses últimos 3, 4 anos aí, Uhum. que se chama o campo, né? Por enquanto ainda. Pode Sei. vir a ser chamado de outro nome, conhecer por outro nome. Mas vamos ouvir a Carla um pouquinho, se ela tem alguma coisa para falar para nós. Bom, na questão de consciência, ela veio expandindo desde a época, né? Nós nos reunimos em 2020 ou 22, não consigo me lembrar muito bem. Mas faz tempo. Mas agora deu um upload com algumas questões que eu venho estudando e eu acho que veio de encontro com o que você veio falando, amigo. E o que o Paulo também terminou de falar agora em relação a crenças limitantes, né?
E quando a gente começa a perceber, né, é uma coisa que não adianta só a gente saber e não fazer. A gente tem que estar presente, perceber o que está acontecendo, se aquilo tem a ver comigo, se tem a ver com o outro, como o Paulo falou, né, a questão do espelho. Se isso tem a ver comigo, se tem a ver com o outro, se vale mesmo a pena eu dar uma resposta ou, ou entregar minha paz na mão de uma pessoa que está provocando realmente a questão de querer tirar minha paz a troco de nada, né? Ou É, a troco do ego dela. E, e a gente precisa estar bem consciente para perceber isso. que E maravilha. perceber também os padrões repetitivos que nós, a cada momento, entramos como se fossem ondas. E, Exatamente. e elas são completamente previsíveis. Porque uma onda vem, bate no mesmo lugar, aí depois passa o mesmo tempo, ela bate novamente no mesmo lugar e no mesmo lugar. E se você não tiver consciente para olhar essas ondas batendo no mesmo lugar, você vai ficar lá no meio do caixote e vai ficar tomando caixote. Sendo Bem que por você aí. pode fazer um esforço maior, vai ter realmente que ter uma ação, não só uma percepção, mas uma ação, para você fazer um esforço maior para sair dessa zona conflituosa. Não é dizer que não vai mais haver conflitos, mas já vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Você já vai conseguir respirar um pouco melhor, você não vai ter que ficar toda vez, né, passando por debaixo da onda ou batendo o braço, né? Passou da arrebentação, você já consegue até boiar. Legal. É mais ou menos isso. Hoje nós vamos trazer alguns assuntos aí que são necessários para a gente poder desenvolver um pouco melhor aquilo que nós estamos buscando aqui, que seria exatamente elevar a nossa consciência. Um dos assuntos chama-se física, né? E, de preferência, a física como atitude. Daí tem a outra seria o campo e a terceira que nós vamos trazer seria a inata. E tudo isso está ligado com uma coisa chamada consciência. Inata, para quem não ouviu falar ainda, nada mais é do que o nosso corpo inteligente. Já ouviram esse termo ou não? Não, Eu não. já ouvi, mas não sabia a definição. É o nosso corpo inteligente. Vocês já devem ter ouvido falar qualquer coisa sobre cinesiologia. Já. Sim, Biologia, sim. Então, cinesiologia significa o quê? Nós fazemos uma pergunta para o nosso corpo e ou ele responde sim ou ele responde Não, não, ok? Quem que está respondendo isso? eu acredito que seja o inconsciente, né? Subconsciente. Não, é o corpo ou a inata, o corpo inteligente, aquele que ainda não chegou naquilo que nós chamamos de consciência, mas que o corpo já sabe, Uhum. ok? Então, é um termo inata ou corpo inteligente, e ele é o que está ligado diretamente com o Criador, tá? Uhum. Entendi. Essa inata está em cada um de nós e nós não temos total consciência, ou seja, de novo voltamos àquele aspecto tratado na live anterior, que se alguém quebra a coluna cervical, né? Desliga e corta os fios com a parte de baixo do corpo, este corpo não morre. É mais ou menos que nem a nossas amigas baratas, né? Você corta a cabeça da barata fora,
e o corpo dela continua vivo por mais, às vezes, até quase uma semana, É verdade. ok? E aqui nós temos as mesmas coisas. Então, nós precisamos tomar consciência de tudo que nós temos o poder. Nós temos poder sobre tudo isso, ok? Uma das coisas que foi desenvolvida pelo criador da física, quem foi que criou mesmo a física? O universo, Deus, todo. Parabéns, estou mesmo. Vindo da fonte central, né? E Uhum. gerando aquilo que nós temos como amor, sincronicidade, família, união, fazendo as coisas acontecerem e vibrarem de acordo com o campo. Foi criado esse tal de campo agora, que está sendo estudado, está sendo examinado, seus pedaços, seus passos que podem ser diferentes do que nós pensamos, né? E que está fazendo muita coisa mudar. Uma das coisas que está fazendo mudar seria, por exemplo, você quer ter vida mais longa? Basta você ressoar com o campo. Uhum. É, verdade. Ressoar quer dizer estar numa frequência harmônica, numa frequência planejada. Vamos tornar prático? Por exemplo, Jesus dentro de um barco com seus discípulos pescando, e enquanto eles pescam, o mar estava calmo, tranquilo, e ele resolve dormir. De repente chega uma grande tempestade e os discípulos começam a se apavorar. Acordam Jesus e Jesus diz: ó, pessoas de pouca fé. E, a partir daí, o tempo muda. Esse é um relato que está na Bíblia. Poderia estar acontecendo conosco, com qualquer um, sem problema nenhum, o tempo inteiro. E está acontecendo. Se nós entrarmos em sintonia com o espaço, com a física, com a realidade que existe à nossa volta, o que que aconteceria? Ou o que que acontece? Vocês já devem ter ouvido eu falar, ou se não ouviram, vão ouvir agora, que tudo está no agora, né? É, entraria em fluxo, né? E estar no agora, falar essas frases são tudo bonitas, né? Entrar em fluxo, não dá para saber o que que é fluxo. Fluxo é uma Seria palavra que agir alguém de criou. acordo, agir de acordo com as leis que existem no universo. Pois é. Mas, por exemplo, você quer ir para a praia e chove e faz frio. Uhum. E você está com tudo programado, já gastou até o dinheiro, já alugou a casa e assim por diante. Como isso fica na tua mente? Aí eu vou ter que conseguir me adaptar, né? Exatamente, entrar naquilo que você chamou de fluxo, ou Fluxo, entrar em harmonia harmonia. com o campo, com a realidade em nossa volta. E não entrar de frente brigando e assim por diante, Reagir. ok? Uhum. Então, se você ressonar
com o campo, com tudo. Isso é tudo. À tua volta, teus inimigos, teus amigos, teus projetos, o que quer que seja, eles vão se harmonizando e vai trazendo para você tudo aquilo que ressona com esta parte. E com isso ele vai poder te ajudar a você ter uma vida mais longa e até quem tem problemas de saúde, uma remissão espontânea, né? Que nada mais é do que de uma hora para outra, sem explicação, a doença some. Conhecido como placebo, né? É, posso dar Deve. uma experiência que aconteceu essa semana que eu li na internet, eu achei muito, muito, interessante. O rapaz, ele ganhou um concurso de passar uma semana dentro de um cruzeiro com tudo pago e com um acompanhante. Ele não vai gastar nada, é ficar no Caribe. Eu não sei se eu posso falar o nome do cruzeiro aqui. Das pessoas que andam completamente sem roupa, o nome do cruzeiro. Uhum. E ele foi com a namorada. E aí chegou lá, ele ficou doente. Ele pegou influenza e teve que ficar 5 dias internado num local especial lá. E ele depois não tinha como pagar, não tinha como pagar as despesas médicas que iam mais de 250 mil reais. Pois Então, é. o que era para ser uma, uma diversão se tornou uma catástrofe, uma despesa que ele nem tinha esse valor. Aí vai saber, né, o que que ele viu, o que que ele sentiu, o que que ele tinha como crença, né, e que fez com que ele mudasse do estado de saúde para o estado de doença, né? Pois é. O que ele fez foi simplesmente não estar sincronizado com a realidade, né? Em Ou ressonância. então ele negou. Então ele negou a realidade, né? Exatamente. Pode ter negado a realidade. Ele, me deram um cavalo de Troia. Como é que eu vou trazer minha namorada para um lugar desse, né? Pode ter sido isso também. Pode e tenho quase certeza que deve ter sido. Mas só ele para saber, né? Então, como nós podemos fazer para que as coisas aconteçam para nós é, e nós venhamos a ser até nossos próprios médicos intuitivos, né? Nós temos o campo Hum, que já está conectado e está aí à disposição para nós fazendo o que conosco? Criando uma união, criando uma posição de melhora de comunicação e assim por diante, de percepção e melhora da consciência. Nós temos a inata que já está ligada diretamente com o Criador, que sabe tudo que nós precisamos e assim por diante. O que que faltaria para que a gente pudesse ampliar nossa vida, nossa saúde, nossa consciência? Dá a impressão que o Acho que é nosso realmente o estado de presença.
Estado de presença pode ser um deles. Eu Mas dá a colocaria. impressão, mas dá a impressão de que é uma falta de comunicação, né? Exato. Então, esse estado de presença, o poder do agora, que todo mundo começou a falar, né? Eu vejo que é um conjunto que precisa ser praticado. E É o que nós verdade. estamos aprendendo aqui deve ser praticado também, e muito, porque é tudo prático, não é nada teórico. Então, o nosso corpo inteligente está pronto e, desde os primórdios de nossa vida, ele sempre conversou conosco. Mas quando nós fomos desenvolvendo a nossa consciência, ou aquilo que nós chamamos de racional, da razão, nós começamos a discutir com ele, como se nós tivéssemos maior conhecimento do que ele. E aí começamos a não ouvir mais o nosso amigo corpo inteligente. E perdemos a nossa comunicação, que agora está voltando com muita força e muita energia, com muita obrigatoriedade de acontecer. E como é que se conversa com o nosso corpo inteligente? Um dos jeitos poderia ser, né? Cinesiologia, Hum, certo? Nós vamos fazendo pergunta e o nosso corpo inteligente nos responde o que nós não temos conhecimento. No caso, hoje mesmo, falou agora em cinesiologia, hoje mesmo eu usei o pêndulo para perguntar sobre eu mesmo, sobre as crenças mesmo, sabe? Que estavam mais fortes para ressignificar, né? Maravilha. Mas estamos descobrindo, né? Em todos os ambientes da vida, está sendo colocado uma coisa chamada afirmações, faladas em voz alta, de forma positiva, construtiva e assim por diante. Já ouviram falar nisso? sim, as afirmações quânticas. Ok. Mas afirmar, a gente afirma o tempo inteiro, né? É verdade. Uhum. Mesmo aquilo que a gente não quer, né? É. O Paulo, desculpe, Paulo, Uhum. mas também a Carla, também o Amir e todos nós afirmamos o dia inteiro muita coisa que nós não queremos. É E em verdade. voz alta. Uhum. Quando? Quando fazemos uma fofoca, É quando verdade. fazemos uma crítica, quando dizemos eu sou totalmente contra essa opinião. E eu fiz isso 2 vezes hoje, antes de começar lá. Pois é, Eu fiz isso 2 vezes, eu não sobre o acredito meu nisso. ponto de vista, né? Tudo sobre o meu ponto de vista. O que eu acredito é isso. Eu sou assim e não vou mudar. Como se a vida não fosse exatamente uma mudança constante, né? Então, se eu digo eu não converso ou não falo com alguém, eu estou boicotando a minha conversa.
Estou arrumando problemas para o meu corpo. Porque Como a, assim, amigo? porque a Inata está escutando. E ao você não estar dizendo o que você é, e sim dizendo o que você não quer, a Inata faz você ser o que você não quer. Conseguem entender isso? Está todo mundo falando de, né, mudar a realidade para aquilo que eu quero. Não é É para verdade. aquilo que eu quero. É primeiro entrar em alinhamento com o campo. E Como é que eu, depois você consegue fazer, né, com mais consciência, um percentual maior de consciência em alinhamento com o campo ou com a inata, o que você achar que deve fazer, né? eu estou doente e vem o Amir e diz assim, né, eu, qualquer um aí, é, fale, eu sou saudável, da boca para fora. É, tem que ter o sentimento, né? A consciência, a percepção. Não Isso. posso falar porque o médico já diagnosticou, porque eu vi na ressonância, a imagem está lá, então aquilo já está gravado, e é aquilo que. Quem é o amigo para poder desconstruir o que o médico e a ressonância falou? É muito melhor me apegar àquilo que eu estou vendo, Ok. àquilo que eu criei para mim em algum momento. E isso fica bem claro porque esses tempos atrás eu fiz uma ressonância que apareceu algo que não era para aparecer, e o médico diz: agora não tem mais outro jeito, já está aqui e já está fotografado. Daí eu virei para ele e disse: doutor, isto foi fotografado num certo segundo e no próximo segundo já poderia estar totalmente diferente. E está. Não, isso não muda. Pois Uhum. é, mas isso não É, é quem eu sou, isso é quem eu fui. Essa foto não é quem eu sou agora. Essa foto ou qualquer palavra é o quem eu fui, é quem eu queria, é quem eu não queria ser. Então, cuide com a palavra, já está na Bíblia, né? A palavra tem força, tal, 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 é super poderosa. Afirme o que é seu. Não, quando você afirma o que é seu, você não está pedindo, você não está desejando, e sim você está afirmando que é seu, afirmando consciente daquilo que você é, daquilo que eu sou. E a partir da hora que você faz essa afirmação consciente de quem você é, não de quem você foi, nem de quem você vai ser, o universo, o Criador, a Inata, o corpo, estão prontos para trabalhar com você, não contra você. E aí você pode ter uma vida mais longa, você pode ter saúde aonde você não tinha.
Amiga, eu vou colocar uma situação aqui minha pessoal, tá? Mas não tem problema nenhum, porque foi há muito Lembrando que nós tempo, estaremos colocando isso ao vivo e a cores sempre tá? no YouTube. Importância. É, aconteceu comigo fazer um exame de rotina e mamografia. E quando chegou lá, o médico viu que tinha um nódulo bem grande. Ele foi lá, como você falou, né? Fotografou, ele demarcou e falou que precisava fazer uma punção. E naquele momento ele saiu para buscar Eu nem sabia o que era punção. Aí ele falou: uma agulha, eu vou enfiar a agulha, vou retirar um pedaço para poder fazer uma biópsia, porque pode ser benigno, pode ser maligno, precisamos saber. E aquilo, para mim, era tudo muito novo. Eu falei: não, não. E quando ele voltou com a enfermeira para ajudar, né? Nós não estamos achando a tal agulha. Então, você vai vir amanhã para a gente poder fazer essa biópsia, porque você pode estar correndo risco. Aí eu falei, tá bom, eu volto. Claro que me deu um certo medo, mas eu voltei na época com o meu marido, tipo assim, você vai comigo, você vai me fortalecer, você vai estar do meu lado e nada vai acontecer comigo, porque você vai estar do meu lado, olha só. Isso foi na minha cabeça, tá? Aham. Quando chegou lá, veio o mesmo médico, a mesma enfermeira, a assistente dele lá. E cadê o que ele tinha fotografado? Deixa eu E ver. apalpado, e não tinha mais nada. E ele falou, mas estava aqui ontem, estava aqui. E ele ficava indignado, perguntando, vai lá e apalpa de novo, não é possível, porque eu senti, eu vi, eu senti. E não tinha nada, Perfeito. É não, isso que nós estamos não tinha falando nada. aqui, exatamente sobre isso. Mas eu não, mas assim, eu não utilizei dessa. Foi a Inata? Foi. Ah, então agora Foi entendi a você Inata. fazendo, foi você dizendo, eu, este que ele está vendo, ou que está sentindo, ou qualquer outra coisa, não sou eu. Eu trago o meu eu amanhã. E Pode não até tinha mais nada. passar, pode até Não- passar a mão, pode tirar fotografia, fazer raio-x, fazer Sim, ressonância, sim. fazer o Eu que já quer que falei, eu seja. falei assim, vai enfiar, enfia agulha, você vai enfiar sem anestesia? Aí ele não tem sentido, não faz sentido enfiar agulha se não tem nada aí. Como que eu vou enfiar agulha no. Aí eu falei assim, ontem faltou agulha, e hoje tem agulha, mas não tem o nódulo. Exatamente. Exatamente isso. Mas o que eu senti mais foi medo. Eu me lembro de ter sentido primeiro medo. Quando Agora, você tem, o que que a quando você, Inata fez, não sei. o que ela fez foi, você fez uma afirmação consciente, não, isto não é. Isso não sou eu. Eu sou saudável. Quando você fez isso, a Inata foi lá e resolveu, E tem uma ok? outra questão E também, sim. ao você ter afirmado que não era você, né, tomado consciência do que é você, a partir daí, o que que aconteceu? Tive certeza, né? Você teve certeza e o medo foi embora. E ao Uhum. medo ter ido embora, certo? Mesmo que fosse levando o teu ex-marido ou o que quer que seja, foi embora o medo. E aí o corpo pode trabalhar. Quando nós entramos no processo de medo, nós temos duas possibilidades.
Uma é um movimento e outra é uma paralisia. A paralisia faz o corpo se ferrar. E o movimento manda o medo embora. É o Você agir, sabe, né? hein? Que está em ressonância com o campo, né? Que é vibra, né? O agir. Exatamente. Então, estamos Em aqui relação, com mais uma ferramenta para vocês, para treinarem, treinarem, treinarem. Referente ao quê? Essa ferramenta não é do processo tridimensional. Essa ferramenta é uma ferramenta intuitiva, uma ferramenta abstrata, uma ferramenta quântica, que são as afirmações conscientes. Conscientes, positiva e consciente. Quanto mais consciente e quanto mais positiva, mais ela está sendo ouvida por quem está ouvindo a vida inteira, que é a inata, e ao ela ouvir, ela vai fazer com que a coisa aconteça, inclusive e principalmente mandando o medo embora. Então, por exemplo, um exemplo prático. Eu estou indo para um lugar onde eu não sei nada. Acabei de descer do avião e não sei nem como fazer para chegar onde eu preciso ir. Se eu começar a ficar apavorado, provavelmente o primeiro lugar que eu vou procurar é um banheiro. Agora, se eu entrar em fluxo, entrar em harmonia com o campo e fizer as perguntas, quem daqui que está aqui à minha volta teria a resposta que meu corpo, está precisando para chegar onde eu quero? O universo mudaria completamente e chegaria para mim com tantas mudanças que muitas pessoas diriam: você é um cara de sorte. Não? Concordam ou não? Se olha, nós. você me fez lembrar da Inata do meu filho, Hum, com 6 anos de idade, primeira vez de andar de metrô, e ele viu aquelas bolinhas que pulam, pula, pula, que custa R$ 1. uhum, E eu tinha levado ele para a embaixada, que ele precisava fazer um documento. E primeira vez andando no metrô. E linha um, linha 2, vai para lá, atravessa do outro lado. E ele parou e olhou a bolinha. Mãe, eu quero essa bolinha. Aí eu, vambora, menino, vambora. Não, 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 bolinha. Ele, mãe, eu quero a bola, eu quero a bolinha. Mas é só R$ 1. Eu não vou comprar bolinha de R$ 1. E nisso, entra num vagão, sai no outro vagão, entra, atravessa para o lado, atravessa para o outro. Daqui a pouquinho, quando eu estou aonde? Eu já era para estar em casa. Eu estava de frente para a máquina de bolinha. perfeito. E eu falei, garoto, você me trouxe até aqui. E ele ficava, só olhava para minha cara, tipo, mãe, eu sabia que você estava perdida, então eu tinha que te conduzir.
E aí ele me conduziu para a bolinha. Uhum. E eu tive que dar R$ 1 para ele. E aí eu cheguei em casa. Era muito mais o campo do observador dele Sim, do que a minha real vontade de voltar para casa. com certeza. Agora, como que a gente não, como eu ainda não tinha percebido que até uma criança com 5 anos tinha o poder de fazer isso, né? Aí tá aí na tua blusa, hein, Amir? Tá escrito aí na tua blusa. Brincadeira. Isso parece brincadeira. Uhum. É uma brincadeira, né? Mas é. Para fazer isso, nós temos que virar criança novamente, ou seja, nós temos que perder o medo e experimentar, porque só se torna consciente depois que passa pelo corpo físico. Uh, porque o corpo físico é nada mais, nada menos do que um transdutor das emoções, das sensações e de todo o resto. E aí nós passamos a dar nomes, passamos a ter consciência. E se nós não dermos esses nomes, esse respeito, essa ressonância com o que está vindo, vem de onde? Vem da nossa alma, vem do nosso Criador. Se nós entramos em conflito com estes, nós estamos entrando em conflito conosco mesmo. Principalmente se nós dermos voz e valor aos outros que estão perdidos e nem sabem onde estão, mas querem levar os outros para onde eles querem, em todos os sentidos. Então, pessoal, dá para pensar bastante essa semana agora sobre esses assuntos, né? Qual a ferramenta que você falou que ia passar? Eu passei. Nada mais é Qual? do que você conversar com o teu corpo e experimentar, fazendo as afirmações conscientes daquilo que você é e tomando muito cuidado com toda e qualquer afirmação que seja o que você quer, que seja o teu desejo, mas que não é você. Eu quero um carro Serve, novo. Eu quero um carro serve novo. para. Ah, É você? Se for, parabéns, vá em frente. Quem quer que você queira o carro novo são os vendedores de carro? Vá em frente e arrume encrenca. Tá na ele vai essência, até né? me dar o carro, mas vai pegar o meu CPF, eu vou ficar 15 anos com o meu CPF preso. Entre outras coisas. Isso se não vierem atrás de mim. Entendeu a diferença? Afirmações conscientes sobre quem eu sou, não sobre o que eu quero e nem sobre o que eu desejo. O que é, no caso, que está alinhado, que faz sentido, que conecta realmente, não é? Exatamente. Eu estou doente. É você? Não. Se você quer ficar doente, é você. Uhum. Opa, entrou meu irmão aí.
Boa noite, mano. Boa noite, como é que tá, gurizão? Tá bom? Tudo bem, seja Caraca, bem-vindo. eles gêmeos. Quase. Tudo bom? Uma boa Um aqui, noite. um aqui em Curitiba, outro lá no Piauí. Coisa boa. Mais outro no Ceará. Exatamente. Mas então, chegou um pouquinho tarde, meu irmão. Tá quase terminando aí. Igual que eu estava desligando meu negócio aqui, que eu vi que estava a apresentação, eu digo, deixa eu dar uma aparecida aí. Legal. Será sempre bem-vindo. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos aqui reunidos. Pois é, eu estava vendo lá até as 22 horas, já passaram um pouquinho, então. É que eu fiz uma besteira e mandei um link do Zoom e era outro que eu tinha Ah, criado. Não foi besteira. Não foi. Claro que não, é óbvio que não. Foi sincronismo para Você que sabe que isso acontecesse. tudo estava planejado. Foi, Exa- foi tudo planejado. exatamente. e você, Carla, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta aqui no Piauí, com um pouquinho de frio aqui. É, aqui está muito, muito quente aqui no Rio. Tá quase pelado aí já, de tão frio que tá lá. É. Então, Aí tá bom, então. Mas Deixar legal. vocês trabalhando e eu vou descansar agora. Estou desde Bom as descanso. 4 horas da madrugada acordado até agora. Bom Um descanso, mano. abração. Seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Até mais, Tô Carlos. de olho, tá tô Prazer. certo. de olho. Um abraço. Até. Então, pessoal, terminando por aqui também, fica aí para vocês passarem a semana, discutirem com os outros, com vocês mesmos e tentarem Quem eu sou. entrar em acordo com quem eu sou. Eu fiz isso, mas não fiz comigo, fiz com outra pessoa. Uhum. Engraçado. Precisamos fazer e Então, aprender a Amir, fazer como conosco. que, como que é isso? É, da gente ter as ferramentas, utilizar a ferramenta, né, a favor dos nossos pacientes, e quando chega na nossa hora, a gente não consegue utilizar essas ferramentas. Pois é, né? É mera e exclusivamente crença de novo. Era isso que eu Nós, ia falar. Crença. Então, eu estou desconstruindo várias crenças. E aí vem o que eu entendo agora, o que é estar no agora. Estar no agora, estar realmente É, consciente daquilo que está acontecendo, do que você está falando, do que você está vendo, de tudo que está acontecendo ao seu redor, inclusive escolher. já fiz a pergunta para vocês quando vocês estão vivos, é um presentinho agora. Quando nós estamos vivos, Quando você está viva, quando tô estou presente. viva, não é sempre, né? se fosse sempre ontem, você está viva. Agora. Agora e já morreu. Agora e já morreu. Eu fiz Agora e já uma. morreu. Então, se você não estiver consciente de onde você está, do seu corpo agora, do que você precisa e como estão cada uma das coisas no teu agora, aonde você está. Se você não está no teu agora, você está aonde? Divagando. Morta. Como, É. como Uau! assim? Então eu tive morta por tanto tempo, quando eu não estava consciente? Uhum. Por quê? Porque você está dando valor
para o teu passado. E ao você estar dando valor para o teu passado, você está vivendo o quê? O passado. Esta lembrança, Cansa. não esta vida. A vida só está acontecendo agora. Essa é a briga entre a consciência, ou seja, a inata, o eu superior, a alma, o criador e a nossa mente racional. O nosso computador, a nossa mente racional só guarda lembrança. Então, Tá e aí tudo, tá tudo morto. Eu, tudo no HD? eu cortei o dedo, não ponho mais a mão, não pego mais numa faca. Eu não sei o que, eu não sei o que lá. Eu não tive prazer ao entrar no mar. Eu não isso, eu Tem aquilo. uma crença por trás. A partir daí, você não está mais naquele agora que você está. Você não vai estar entrando em fluxo. Você não vai estar consciente. Você Posso está falar uma experiência que eu tive? falha. No sábado. Eu estava tentando essa questão de ressignificar, eu fui para um treinamento. Aí foi colocada essa questão das perguntas, né? Como isso foi gerado, enfim, qual a imagem? Primeiro a imagem fica rodando, né? Então Hum, foi uma crença gerada por impacto, certo? Um sim, trauma. sim, E aí, aquela imagem foi bem aqui à frente, acima um pouco da minha cabeça. Tanto é que meu olho voltou para essa imagem aqui, entende? hum, Mas tinha o sentimento de toda a memória, toda aquela situação. E aí foi usado o quê? Submodalidade. Como? Pegou a imagem, né? Afastou, fez com que ela ficasse mais escura. Mas o mais interessante disso tudo foi ter descoberto. Eu já tinha percebido, mas não tão claramente, que aquilo ali era impactante, apesar de simples, mas foi impactante, entende? sim, De forma a ressonar até hoje, até hoje. Então, foi ressignificado, diminuiu em 4 pontos, no caso, né? Porque tinha pessoas ali também, né? Todo mundo estava vendo aquilo. E aí foi afastado, tal, aí foi colocado em outra esfera, tal. Usou a criatividade para diminuir o impacto dessa memória, né? Desse programa. E aí pronto, ele diminuiu na realidade. Mas foi bem interessante porque confirmou o trabalho interno que eu já vim fazendo, né? E essas crenças vêm aparecendo daquela forma que eu falei no início, escrevendo, fazendo no dia a dia, 24 horas ao dia mesmo. perfeito. As perguntas, né? Aquela coisa toda, enfim, tentando forçar entrar lá, né? No subconsciente, no inconsciente, para encontrar esse negócio. Então foi confirmando essa coisa. E uma Tudo simples funciona, coisinha, tudo e isso uma, funciona, Paulo. É maravilhoso, mas essa ressignificação e todas essas ferramentas que existem por aí, de PNL, de todas essas outras armas que tem por aí, elas te levam sempre para o passado ou sempre para é, o futuro. Aonde você está? Morto. não, mas no caso aí, nesse caso aí é para É, retirar, né? não, Limpar essa crença. aí que tá, É verdade, agora eu peguei. aí que E tá. entrando em fluxo com o campo, Tá já vai Exatamente levando limpar tudo. você para É. maquiar algo, voltado. exclusivamente Entrando em ser maquiado fluxo. para dizer que não Isso, está É, morto. é, é, Vamos passar ruge para dizer que está vivo. no caso, é para tomada de consciência, porque o simples fato de entrar em fluxo já vai limpar, não é? Porque já vai ter consciência Se você daquilo. tiver consciência de que você está no É, agora e você não precisa de nada e aquilo lá não existe mais, quem é você agora? é verdade. Não dá Quem é você importância. agora? Isso aí não existe mais, acabou. Uhum. É. É uma ferramenta, para ter tomada de consciência mesmo daquilo, do impacto daquilo, né? Mas realmente entrar em fluxo é outra história, né?
Já por isso que todos esses termos lá para trás eram conhecidos como karma. Uhum. Então você tinha que viver teu karma, reviver teu karma, reescrever teu karma. Isso não existe mais hoje. Não existe, claro que existe. Não é mais necessário. É uma ferramenta, entre aspas, obsoleta. Então vai ser obsoleto também o Alzheimer. Qualquer coisa que É, você queira. Alzheimer, então tá tudo bem, cara. A pessoa não lembra do passado. Tá tudo bem não lembrar do passado. E tem gente que é é tão verdade. chato. Agora vai eu cancelo, revogo no É um julgamento. Tem gente trabalho. que só fala do passado o tempo todo, o tempo todo. E eu falo, gente, a F5, atualiza. Atualiza. Por que não atualiza? Vem para cá. Tá vivendo lá ainda, vem para cá. Tem mais vida aqui. E mais para frente, Continua, em outras enxerga. palavras, continua afirmando o que não é. Morrendo de Ou o que medo. foi? O que foi? Não, O que foi? pois é, Foi, morrendo de foi. medo de sair desta do que foi. Então, por E exemplo, aí, olha, olha, fazem veja, capas. olha a minha ressonância, olha a minha ressonância, está aqui, tá fotografado, né? Acabou, é isso. É, aham, tá bom. Aí fica vivendo de capas e capas do passado, porque eu fui, eu fui. E aí eu tenho medo de expandir de novo. Alimenta mais. É Então eu não verdade. vou mais para frente, porque eu fui aquilo tudo lá. Eu não posso desconstruir nada daquilo, não. Pois é. Porque o meu pai, o meu avô, meu tataravô, e tem. E agora eu tenho que ser, né? Aquela capa. Uma criança recém-nascida vamos chamar assim, diagnosticada pelos médicos e todos que cuidavam dela como sendo pronta para dizer tchau. Todos que estavam em volta dela, em todos os sentidos, dentro da UTI, dentro de todos os lugares, já estavam e já disseram tchau. Uma pessoa tem consciência de que isto não é verdade. E diz para essa criança que não sabe falar, que não sabe, nunca foi para a escola, que está tudo na mão dela. Quem decide é ela. Se ela quer ir embora, está pronto. Se ela quer ficar, está pronto também, mas que depende exclusivamente dela e não de todas os diagnósticos e de todas as coisas dos outros. Teve alta e está vivendo muito bem, muito obrigado. E ninguém consegue entender como isso aconteceu. Nosso Afirmação, segredo. afirmação consciente. E não o que não é e o que não quer. Com isto, nós terminamos a nossa live de hoje, esperando que esteja sendo levado muita coisa de bom por cada um de vocês. Muita coisa se tornando consciente, apesar de ser uma live mera exclusivamente gratuita. Não é, não, tá? Sejam sempre bem-vindos, tragam mais gente, que é muito importante poder estar aqui com vocês. Eu só vou estar por aqui por mais 900 anos, portanto, quem tiver consciência de que quer, está disponível. Uma boa Ótimo. noite, Deus Boa os noite. abençoe e Amém. Gratidão. façam bom uso. Vou agora. Fui. Até Tchau, sempre. Paulo. Tchau, Até a Tchau, hora. amigo. tchau. Tchau, tchau. Beijo no coração.